Sobre política de segurança da informação. A segurança computacional ela só pode existir quando sustentada por políticas, mecanismos e cultura de segurança. As políticas de segurança são um conjunto de documentos que definem a forma de uso adequado dos recursos. Então, as regras de como se devem utilizar os recursos, qual é o uso adequado para os recursos. Obviamente que essas regras dependem da instituição da política. Então, as regras, esses procedimentos que são definidos, dependem do tipo da instituição e, enfim, dos objetivos da instituição na qual a política será aplicada. Da mesma forma, como as políticas, esse conjunto de documentos, definem as regras e definem como as coisas devem ser utilizadas, elas devem também estabelecer quais ações disciplinares serão adotadas no caso do descumprimento da política. De nada adianta se definir uma regra se, ao não seguir a regra, o responsável, o usuário, a pessoa, não é penalizada. Então, para cada regra definida na política, deve também existir a penalização adequada. Além desse conjunto de regras de uso adequado dos recursos computacionais, existem outros documentos que auxiliam a construção, a definição da política de segurança computacional, que são os padrões, as guias e procedimentos. Nós vamos ver alguns exemplos de políticas e nós vamos discutir o que são esses padrões, as guias e os procedimentos. Então, a política de segurança ela é totalmente dependente da instituição na qual ela está sendo definida, vai ser aplicada, e deve, então, se basear nas informações de visão, missão e valores dessa empresa. Então, o que a gente normalmente faz nós utilizamos essas frases, esses conceitos que a empresa define como visão, missão e valores, e a partir desses dados, desses conceitos, nós extraímos como a TI deve se comportar dentro da empresa, ou seja, os princípios de funcionamento da TI. Como cada funcionário, como cada colaborador da TI deve se comportar dentro daquela empresa. Então, por exemplo, se uma empresa possui como uma missão, né, a missão de ser ágil, de estar disponível 24/7, se ela atende clientes no mundo inteiro, nós sabemos então que disponibilidade de recursos é essencial. Então, se palavras como atendimento 24/7, ou atendimento o tempo inteiro, ou atendimento global, existirem na visão, missão ou valores de uma empresa, nós sabemos então que a disponibilidade é essencial. E isso deve regrar todas as ações da equipe de TI. Ou seja, a cada ação que alguém da equipe de TI vai realizar, essa pessoa deve se questionar: essa ação vai impactar nessa disponibilidade que eu preciso ter? Se na visão, missão e valores da empresa existem coisas como agilidade, ela deve se fazer a mesma pergunta: essa ação que eu vou realizar dentro da TI vai impactar na agilidade com a qual a empresa está atendendo seus clientes? Então, as pessoas, a equipe de TI deve estudar e analisar como a empresa funciona, estudar essas informações de visão, missão e valores e definir para a equipe quais são os princípios que ela deve seguir. Então, quais são os princípios da equipe de TI? A partir do em que se define quais são os princípios da TI, ou seja, como a TI deve se comportar dentro dessa empresa, de acordo com o que a empresa mais preza, se pode então partir para quais desses elementos dos princípios da TI devem ser utilizados como base para a construção
de uma política de segurança da informação. Então, observem bem, a partir do negócio, a partir do que a instituição, a empresa, ou enfim, a partir do que ela faz, da visão de negócio da empresa, nós tiramos os princípios de TI, e a partir dos princípios de TI, então, nós vamos conseguir a construção de uma política de segurança adequada. Com a política de segurança definida, os funcionários de toda a empresa terão capacidade de identificar de uma maneira formal o que é ou não permitido realizar utilizando recursos de TI. Quais as penalidades envolvidas no uso inadequado desses recursos e quais as ações eles devem tomar caso detectem um incidente de segurança. Então, a política de segurança fornece essa ciência formal de como um usuário deve se comportar em relação ao uso seguro dos componentes, né, dos ativos de TI. Aqui eu trago um exemplo de política de segurança que foi construído pelo Instituto SANS, que é uma política de segurança do uso de e-mail. Então, num primeiro momento, são apresentados dados em relação à política, né, que foi criada pelo Instituto SANS, que pode ser utilizado como uma base para a construção de políticas de segurança, etc. Então, no primeiro item, ali no item número 1, existe um overview, um resumo, né, em relação à importância do uso de correio eletrônico, ao uso de e-mail, e salientando a importância de se utilizar esse recurso de uma maneira segura, para evitar consequências legais, né, e de segurança, né, riscos de segurança. Então, existe esse overview chamando a atenção do leitor da política em relação à importância do uso correto do sistema de correio eletrônico da empresa. No item número 2, existe a definição do propósito dessa política de segurança. Então, ali diz que o propósito, né, dessa política de e-mail é garantir o uso correto do sistema de e-mails da companhia, né? E também para alertar aos usuários, para informar aos usuários o que a empresa considera como uso adequado e inadequado deste sistema de e-mails. No terceiro item ali, é o escopo da política, que define que essa política versa sobre, né, é criada para tratar de e-mails do nome da empresa. Então, e-mails que possuam, né, que utilizem os recursos do sistema de e-mail da empresa, ou seja, o @empresa. Então, endereços eletrônicos que sejam da empresa. A política propriamente dita começa nesse item 4. No item 4.1, é definido que o uso do sistema de e-mail deve ser consistente com as políticas e procedimentos definidos pela empresa em relação à conduta ética, segurança e adequação com a legislação e as práticas de negócio. No item 4.2, define que as contas de e-mail da empresa devem ser utilizadas primordialmente para relações de negócios, então para ações envolvendo negócios da empresa. A utilização do sistema de e-mails para comunicação pessoal é permitida, porém limitada, né? Não é para ser utilizado inadvertidamente, ou seja, não é para ser muito utilizado, né? Práticas comerciais não relacionadas com a empresa, ou seja, utilizar o sistema de e-mails para qualquer prática comercial que não tem a ver com a empresa são proibidas. Né? É proibido isso. No item 4.3, todas as informações contidas em uma mensagem de e-mail, né, ou anexadas a esse e-mail
devem possuir o nível de segurança definido num documento externo chamado Data Protection Standard, então padrão de proteção de dados. Então existe um documento chamado padrão de proteção de dados, né, de segurança de dados, externo a essa política de e-mail, que define os níveis de segurança dos dados. Então esses dados, né, dados da empresa dentro de um e-mail anexados devem seguir as práticas de acordo com esse documento. No item 4.4, né, o e-mail deve ser armazenado, né, se ele se relaciona a um registro de negócio e esse negócio está em andamento, né, e existe uma razão para preservar essa informação, para preservar a informação contida no e-mail. Né, então, se esse e-mail está caracterizado como um registro de negócio em andamento, ele deve ser, então, armazenado. Então, não se pode apagar e-mails, né? Não se pode excluir e-mails de uma transação em andamento. No item 4.5, diz que um e-mail da empresa, né, que é identificado como um registro de negócio deve ser armazenado de acordo com uma agenda, né, de retenção de registros. Então, existe definido tempos que os documentos devem ser retidos, né, essa agenda de quanto tempo uma informação deve ser mantida é definida dentro da empresa. Então, e-mails que possuem essa característica de serem uma transação em andamento devem ficar armazenados de acordo com essa agenda, de acordo com esse documento. Então, no item 4.6, o sistema de e-mail não deve ser utilizado para a criação e distribuição de qualquer tipo de mensagem ofensiva, né, aí, envolvendo raça, sexo, cor do cabelo, deficiências, idade, orientação sexual, pornografia, crenças religiosas e práticas religiosas, crenças políticas, etc. Então, não se pode utilizar o sistema de e-mails da empresa para esse tipo de mensagem, e funcionários que receberem e-mails com esse tipo de conteúdo devem reportar, devem, né, informar imediatamente ao seu supervisor imediato. Né. No item 4.7, os usuários são proibidos de configurar o encaminhamento automático de e-mails para outros sistemas de e-mails. Ele pede para ver o item 4.8, que a gente vai ver em seguida. Né? E, então, não se pode configurar um sistema de encaminhamento automático. Né? Mensagens individuais que são encaminhadas pelo usuário, ou seja, pelo funcionário, devem conter, não podem conter informações confidenciais. Então, tu não pode fazer o encaminhamento de mensagens que contenham informações confidenciais. Né? Vamos agora para o item 4.8. Os usuários são proibidos de utilizar sistemas de e-mail de terceiros e servidores de armazenamento, como Google, Yahoo, Hotmail, né, etc., para realizar ações de negócio, né, da companhia, para criar ou armazenar, né, informações, transações, ou para, enfim, para manter essas informações da empresa. Essas comunicações e transações devem ser conduzidas através dos canais adequados, né, utilizando então a documentação aprovada pela empresa. Ou seja, é proibido tu utilizar esses sistemas de terceiros para conduzir negócios em nome da empresa. A utilização de recursos, né, adequados para e-mail pessoal é aceitável, porém material, né, e-mails não relacionados ao trabalho devem ser armazenados num folder, né, numa pasta separada dos e-mails de trabalho. Né. O envio de correntes, piadas, etc., é proibido. Item 4.10, os empregados, os funcionários, né,
não devem, esse é interessante, tá, o item 4.10, não devem ter expectativa de confidencialidade em nada que eles armazenam, enviam ou recebem no sistema de e-mail da companhia. Ou seja, os funcionários não devem ter a ideia de que as mensagens são privadas. Então a empresa pode vasculhar, pode, né, interceptar e, enfim, monitorar os e-mails dos funcionários. No item 4.11, a empresa pode monitorar mensagens sem notificação prévia. Né? E a companhia também não é obrigada a monitorar mensagens de e-mail. Ou seja, a qualquer tempo, né, a equipe de TI da empresa, os responsáveis pela segurança, né, as pessoas responsáveis pela segurança podem, então, olhar os e-mails dos funcionários da empresa. Então isso evita, né, a criação de questões legais em relação à interceptação de mensagens. Então, no momento em que o funcionário lê essa política de segurança, ele sabe que a qualquer momento alguém pode, então, olhar suas mensagens, né, seus e-mails. Em relação à aderência da política, né, ali o item 5.1, diz que o InfoSec, né, Team, que é o time da segurança da informação, vai verificar a adequação dessa política através de vários métodos, incluindo, mas não limitado, a passar, né, caminhar pela empresa periodicamente para olhar o que as pessoas estão fazendo. Então o pessoal da segurança pode transitar por dentro da empresa para ver o que está acontecendo, monitoramento por vídeo, ferramentas de relatórios de negócios, auditorias internas e externas, né, e feedback do dono da política. Então, ou seja, a equipe de segurança pode utilizar diversas ferramentas eletrônicas ou físicas, né, para monitorar se essa política está sendo seguida, está sendo, né, seguida pelas pessoas. 5.2, qualquer exceção dessa política deve ser aprovada pela equipe, né, de segurança da informação. E o 5.3, que é a penalidade. Então, um funcionário que for encontrado violando essa política está sujeito a ações disciplinares, incluindo a possibilidade de demissão. Né? Então, aqui o funcionário tem qual é a penalidade no caso do descumprimento da política de e-mails. Aqui no item 6, ele lista quais são os documentos que participam dessa política, ou seja, que fazem parte da política, que é aquele padrão de proteção de dados, né, que deve ser lido para que essa política seja aplicada. Esse Data Protection Standard é aquele, vou voltar aqui, é aquele que está aqui, Data Protection Standard, item 4.3, tá? Então ele só está lembrando que esse Data Protection Standard é um padrão, né, de proteção de dados que tem que ser lido. No item 7 são definições, né, e termos, não tem nenhum, e no item 8 é o histórico de revisão desse documento, então é de dezembro de 2013, né, feito pelo time de política do Instituto SANS e tal. Então aqui, claro, cada vez que a equipe de segurança revisa esse documento, vai ter ali uma nova versão, e essa versão tem que ser, então, repassada para todos os funcionários. Da mesma fonte onde eu retirei essa política de utilização de e-mails, existem outras diversas políticas. Utilizando esse link, vocês conseguem, então, ter acesso a esses exemplos de políticas de segurança para outros sistemas. Assim como a gente está vendo um exemplo de política de segurança de e-mail, existem, né, outros sistemas, outros recursos de TI que devem possuir suas políticas de segurança. Então vocês imaginem que eu tenho todos os sistemas da empresa, né, catalogados, mapeados, e existe uma política do uso adequado desses sistemas, desses recursos, similar a essa política de e-mail. Então toda a forma de uso a forma de uso seguro desses recursos está definida nessas políticas. Tá? Então, os funcionários, né, as pessoas dentro da empresa sabem como devem utilizar cada um desses sistemas.
A partir daí, então, eu tenho outros documentos que definem outros aspectos relacionados à segurança. Um desses de tipo de documentos são os padrões. Então, os padrões, eles são uma ação ou uma regra que dão suporte à política de segurança da informação. Como assim? Eles são a parte técnica de especificação de hardware e software que deve ser utilizado para que a política se torne efetiva. Por exemplo, eu tenho um roteador sem fio e eu defino que na empresa nós devemos utilizar criptografia para rede sem fio. A política de segurança, né, aquele documento mais abstrato, que nem a gente viu de e-mail, então a política define, olha, a comunicação sem fio, né, política de uso de rede sem fio da empresa. Então a comunicação sem fio deve se dar utilizando algoritmos criptográficos fortes, por exemplo. O padrão, que é um documento que está junto à política, então é um outro documento, vai me dizer qual é o padrão de criptografia que estamos utilizando na rede sem fio. Estamos utilizando WPA2. Então o padrão me define qual é o padrão de criptografia a ser utilizado na rede sem fio. Então o padrão permite que um funcionário da TI, no momento em que ele vai instalar um roteador sem fio, ele saiba quais os padrões de criptografia ou de configuração de nome de rede, etc., quais os padrões que ele deve seguir. Obviamente que cada vez que a técnica evoluir, ou seja, se cria um novo padrão de criptografia para rede sem fio, eu posso alterar só o documento padrão e a política permanece a mesma. Então a política continua dizendo que se deve utilizar criptografia quando se utiliza a rede sem fio da empresa, só que agora o padrão, em vez de utilizar a WPA2, está utilizando então o novo padrão que inventaram. Então eu consigo atualizar o padrão de acordo com a evolução tecnológica e manter minha política a mesma. Né? Um outro tipo de documento são os guias. Os guias impactam diretamente na cultura de segurança da empresa. O público-alvo dos guias são os funcionários da empresa. Então são recomendações, boas práticas que devem ser adotadas pelos funcionários. Então, por exemplo, a importância de se escolher uma senha forte e como escolher uma senha forte, como compor uma senha de login, por exemplo, como compor uma senha de login forte. Então, se pode desenvolver um guia, um folheto, um pequeno manual, descrevendo numa linguagem não técnica, numa linguagem acessível, né, quais são as melhores práticas para realizar essa escolha de senha. Então, isso é um guia. Ele, obviamente, fortalece a política de segurança no momento em que eu digo na política de segurança que os usuários, por exemplo, devem possuir senhas fortes. Um usuário pode questionar o que é uma senha forte. Então eu posso criar esses guias que eu forneço aos funcionários para que eles tenham então esse embasamento em relação a como realizar essa ação. Então eu posso ter guias de como detectar se o computador foi infectado por um vírus, que tipo de anexo possui problemas, então, coisas para ampliar a cultura de segurança dos funcionários, para aumentar o nível de cultura de segurança dos funcionários e, ao mesmo tempo, em como ensinar essas pessoas, ensinar esses funcionários de como adotar boas práticas relacionadas à segurança. Então, eu tenho minhas políticas, que definem as regras, eu tenho os meus padrões, que definem os padrões, e eu tenho meus guias que eu vou fornecer, então, para os meus usuários. Por fim, eu tenho os procedimentos. Os procedimentos eles também são documentos técnicos, mas eles são mais um passo a passo de como realizar uma determinada tarefa. Por exemplo, naquela configuração da rede sem fio, eu poderia ter um procedimento de como configurar adequadamente um roteador sem fio. E aí ter todas as telas, por exemplo, ter, as telas do passo a passo de como um funcionário deveria realizar a configuração desse equipamento. Então tem que estar, obviamente, o procedimento bem sincronizado com os padrões, com os padrões que eu estou utilizando, mas os padrões eles definem esses padrões e os procedimentos me definem o passo a passo de como realizar. Então, por exemplo,
Aqui eu falei sobre procedimento de backup nessa lâmina, né? Então vamos imaginar assim, que eu tenho uma política de proteção de dados que me diga que o backup tem que ser realizado utilizando criptografia. O backup, então, tem que ser criptografia. No padrão, eu vou ter a definição do algoritmo criptográfico que se utiliza na empresa. Então a política diz backup criptografado, o padrão me diz qual é o algoritmo criptográfico que se utiliza na empresa, e o procedimento vai ter lá, comando por comando, né, como realizar o backup da maneira adequada. Então, teoricamente, qualquer pessoa deveria ser capaz de pegar esses procedimentos e realizar o backup e restaurar o backup. Porque eu vou ter um procedimento de como criar a cópia de segurança e de como restaurar. Então, no momento que eu tenho esses procedimentos bem definidos e bem escritos, eu diminuo a incerteza na realização de tarefas e eu garanto que essas tarefas estão sendo realizadas seguindo-se os padrões definidos. Então, de um ponto de vista de abstração das definições, a política me diz qual é o motivo, ela especifica como eu devo me comportar e por que eu devo me comportar dessa maneira. Os padrões indicam quais os elementos tecnológicos envolvidos para que essa política consiga se tornar efetiva, e as guias e procedimentos me definem como realizar aquelas operações, sendo as guias com um foco no usuário e os procedimentos com um foco na equipe técnica. Então, o exemplo que eu estava comentando, né, que a gente pode ver aqui de uma maneira estruturada. Então, a política de rede sem fios, né, do uso da rede sem fios. Como a rede sem fios deve ser utilizada, quem pode utilizar a rede sem fios, quais situações que essas pessoas podem utilizar a rede sem fio, quais são as penalidades em caso de uso indevido da rede sem fio. Isso é a política, né, política de uso da rede sem fios. Os padrões. Qual é o padrão que deve ser utilizado para a rede sem fio, de nível de enlace físico, né? Caso nível de enlace 80211, nível físico B, A, G, N, AC, etc. Qual é o padrão de criptografia que deve ser utilizado, né? O WEP, que não se usa mais, WPA, que não se deve utilizar, e WPA2. Se usa 8021X, enfim, as tecnologias envolvidas na rede sem fio. Como guias, nós podemos ter cartilhas sobre os aspectos de segurança das redes sem fios. As guias, como o objetivo é aumentar a cultura de segurança nos usuários, se poderia fazer aqui uma guia de como configurar o access point em casa, né? Como configurar o roteador sem fio em casa. Então, explicar para o usuário, olha, os problemas envolvidos na rede sem fio são esses, né? Os problemas de segurança. Na sua casa, você deve configurar o seu roteador sem fio, né? Desce dessa maneira. Então, uma coisa que o usuário consegue levar a preocupação de segurança para a vida dele, para a casa dele, né? E se proteger, né? Porque, afinal de contas, um usuário que segue boas práticas de segurança em casa, ele tende a trazer essa cultura para dentro da empresa também. Então, o que se deseja são pessoas realmente preocupadas com a segurança, tanto pessoal quanto da empresa onde trabalha. Por fim, os procedimentos, então, passo a passo de como configurar os roteadores sem fio da empresa, né? Então, você deve clicar aqui, configura dessa maneira, etc. Então, aqui a gente tem uma estrutura, mais ou menos, de um fluxo, né? Partimos dos princípios de TI, que seguem missão, visão e valores da empresa. A partir desses princípios de TI, se extraem os requisitos de segurança, e a partir dos requisitos de segurança se consegue criar, então, uma política de segurança adequada àquela instituição. Então, essa política de segurança vai ser dividida em políticas de uso de sistemas, em guias e em padrões, né? Então, esses guias são focados para os usuários, né? Já os padrões, eles dependem dos ativos que eu tenho dentro da empresa. Então, eu tenho que ter uma listagem dos meus ativos, um portfólio de ativos, né? Então, a partir desse portfólio de ativos, eu consigo definir os padrões que eu devo
que eu devo utilizar para seguir a política de segurança. E a partir do portfólio de todos os sistemas que eu tenho dentro da empresa, eu vou criar as políticas aí, não só a política de uso, mas as políticas adequadas. Ou seja, se eu quero ter uma política de contingência para um sistema, eu posso criar uma política separada só para tratar de contingência. Se eu quero ter uma política de acesso específica para um sistema, ou se eu quero ter procedimentos específicos, então eu vou criar o volume de documentos necessário para atender todos os requisitos de segurança de todos os sistemas de dentro da empresa. Então aqui alguns exemplos de políticas. Eu posso ter uma política de senhas, eu posso ter política de uso de criptografia, de uso de cada um dos sistemas, política de instalação de software, política de mesa limpa, né, o que os funcionários podem ou não ter em cima da mesa, política de e-mail, política de respostas a incidentes, uso de dispositivos móveis, política de acesso remoto, política de rede sem fios, política de cópia de segurança, política do Bring Your Own Device, que é um problemão do ponto de vista de segurança. Né? Para quem não conhece, é uma tendência nas empresas em que os funcionários trazem os equipamentos para dentro da empresa. Então, funcionários que possuem notebooks, né, possuem smartphones, trazem esses equipamentos para dentro da empresa, e a equipe de TI tem que criar as regras de uso desses equipamentos, porque são equipamentos pessoais, né? A equipe de TI não pode, sem ter uma política bem definida, não pode investigar em cima desses equipamentos, não pode analisar esses equipamentos porque são pessoais. Ao mesmo tempo, existe uma responsabilidade da empresa no momento em que esses dispositivos são utilizados, e ao mesmo tempo esses dispositivos podem trazer softwares maliciosos para dentro da empresa. Então existe toda uma preocupação em relação a funcionários utilizando seus dispositivos pessoais dentro da empresa. Então essas regras têm que estar muito bem definidas, têm que ser muito bem pensadas, envolve uma série de questões, né? Então essa política é uma das políticas bastante importantes de se trabalhar dentro das empresas atualmente. Bom, esses documentos, eles são definidos e eles devem passar, obviamente, por revisões periódicas. A primeira coisa certa é, sempre que existir um incidente de segurança, se deve revisar todos os documentos. Então, aconteceu um problema, se deve ver se esse problema estava previsto nas políticas, se estava, então, aplicar as penalidades adequadas, se não estava, então se deve incluir, né, se deve revisar a documentação. Então, tanto política, a genérica, quanto políticas de sistemas, quanto padrões, tudo deve ser revisto sempre que acontece um incidente. E os demais documentos se deve revisar de uma maneira periódica, a cada 6 meses, a cada 1 ano, depende muito da empresa, né? Então se deve criar uma agenda de revisão das políticas, né? Essas políticas elas devem ser criadas e revistas sempre por uma equipe multidisciplinar. Não é a equipe de TI responsável pela definição das políticas de uso de recursos. Isso deve envolver equipes de negócios, equipes de RH, equipe de jurídico. Então todos os setores da empresa devem estar envolvidos na definição das políticas, e um grupo multidisciplinar de pessoas-chave desses setores deve ser escolhido para realizar as revisões, então, dessas políticas, desses documentos, periodicamente, né? Alguns documentos também devem ser revistos sempre que se faz uma troca de tecnologia. Então, sempre que existe um novo padrão de criptografia, uma nova ferramenta, um novo mecanismo, se deve então atualizar, né, principalmente os padrões, procedimentos e também os guias, né? Então aqui procedimentos em caso de incidentes, em caso de troca de equipamentos, etc. Os guias também. Então uma visão geral, né, em relação às políticas. Todos os documentos criados devem ser acessíveis de conhecimento de todos. Então, esse é o desafio da política. A tendência é que se criem políticas grandes,
né? Políticas bastante grandes, e esse não é uma boa prática. O ideal é que se criem políticas bem definidas, bem especificadas, porém concisas e de fácil interpretação, de forma que os funcionários consigam ler esses documentos, entender esses documentos, né, e trazer essas práticas para o dia a dia. Então, uma política que é de difícil interpretação, ela provavelmente não vai ser bem aplicada, né? E também chamar a atenção que essas políticas, esses padrões, esses procedimentos, eles vão ser a base para a escolha, para a aquisição e para a configuração dos mecanismos de segurança, que são efetivamente os recursos de hardware e software que serão utilizados para fazer com que a política se torne efetiva. Então, a política define as regras, né? Esse conjunto de documentos são definidas as regras, os padrões e os procedimentos, e aí depois, e somente depois dessas definições, é que se parte então para a aquisição dos recursos, né? Para a aquisição do hardware e dos softwares que vão ser utilizados para a garantia da segurança. Também a política deve contemplar todos os pontos levantados na análise de risco. Então, a política ela é um produto da visão da empresa em relação a como os recursos computacionais devem ser utilizados, qual a maneira adequada de utilizar esses recursos, e, ao mesmo tempo, ela deve refletir todo o resultado obtido na análise de risco em relação às ameaças que existem na área de TI da empresa. Então, a partir desse desejo de se definir o uso adequado dos recursos e dos riscos que foram levantados, se constrói, então, esse conjunto de documentos que é a política de segurança.